2. Processo geral do SECNEL. O requerente solicita por esse processo administrativo a correção do zoneamento de uso do solo em imóvel com 153 mil metros quadrados, localizado na Avenida Santos Dumont, esquina com a Rua 1722 e esquina com a Rua João Caetano, bairro Milanese. O imóvel ele fica de frente ao centro de eventos, ao lado do cemitério, na Avenida Santos Dumont. Aqui são algumas imagens do imóvel, que é um vazio urbano numa área totalmente urbanizada. Quanto ao zoneamento do uso do solo, o imóvel está localizado nas zonas de uso Zona Mista 24, de frente à Avenida Santos Dumont, e Zona Residencial 24, no interior do imóvel. Quanto à caracterização urbana, esse imóvel atualmente é um grande vazio urbano, ao lado de áreas já urbanizadas no entorno. Possui infraestrutura disponível e atualmente nele incidem taxas por ser baldio. O imóvel fica de frente para a Avenida Santos Dumont, que é uma importante via e que está recebendo a duplicação, e nas proximidades do binário. Há linhas de ônibus que circulam de frente ao imóvel. O mesmo fica de frente ao Fórum, Centro de Eventos, Ginásio Municipal, Teatro e ao Parque Centenário. As áreas próximas, tanto no bairro São Luís como no bairro Milanese, ainda possuem edificações unifamiliares, mistas e industriais. Há alguns edifícios de 4 pavimentos nesses bairros, quanto na Avenida Santos Dumont. O requerente solicita a correção do zoneamento do uso do solo, de Zona Mista 24 e Zona Residencial 24, para a Zona Mista 18. Atualmente, as zonas Zona Mista 18 estão localizadas na Avenida Centenário, ao lado do Parque Centenário, na região do Hospital da Unimed, ao lado do Parque das Nações e na Avenida Jorge Elias de Luca, conforme identificados nos mapas. Ou seja, ao lado do Parque Centenário, nós temos a Zona Mista 18. Ao lado, nas proximidades do Parque das Nações e na Gabriel Zanetti, nós temos também a Zona Mista 18. E aqui na Avenida Centenário, em um trecho da Avenida Jorge Elias de Luca. Essa zona de uso do solo foi ampliada, pois na sua origem a mesma somente estava localizada na Avenida Centenário, e como zona mista, ela é assim conceituada. Zonas mistas, destinada ao uso misto e diverso de natureza comercial, prestação de serviços, indústrias de médio porte e outros usos compatíveis, toleráveis e admissíveis, como residencial, conforme legislação específica. Porém, houve a necessidade de se ampliar esse zoneamento de uso do solo para outras vias e nas áreas descritas acima, como os seguintes parâmetros urbanísticos. Aqui nós apresentamos todos os parâmetros urbanísticos, mas o que interessa mesmo é o recuo frontal, que nessa zona mista ele é solicitado de recuo frontal de 4 metros. E ele pode grudar nos imóveis, a edificação pode estar junta, grudar nos imóveis laterais. Bom, o requerente apresenta uma proposta de ocupação desse imóvel com as seguintes imagens em 3D. Nós também apresentamos aqui as obras já definidas, já deliberadas ou definidas no próprio plano diretor e são projetadas para o futuro. Sendo que nós temos a questão do binário da Santos Dumont, no qual já arrumamos o zoneamento da região do Santos Dumont. Necessitaríamos arrumar a continuidade da Avenida Santos Dumont. Nós temos a questão aqui que vai passar à frente do parque uma linha troncal do ônibus amarelo no futuro, ligando Rio Maina à primeira linha. Então essa região ela tende a crescer muito por conta de toda a infraestrutura viária, infraestrutura toda a infraestrutura urbana que está se planejando para a região. O requerente apresenta a intenção de deslocar essa rua, que na verdade não é uma rua pública hoje,
aberta e pavimentada, porém não é pública, para mais para o meio do imóvel, transformando-a em uma avenida, e nesse local seria concentrado todo o comércio, serviços e a própria residência, as residências dessa expansão, digamos assim, da Avenida Santos Dumont. Aqui ficaríamos um espaço de ampliação pequeno, de ampliação do cemitério, e aqui nós teríamos uma faixa de área verde para dar um bloqueio em relação ao próprio cemitério. Não das edificações, mas de visual daqui da própria avenida. E nesse local seria concentrado as edificações de menor porte, conforme o zoneamento atual. Aqui são apresentadas as imagens, né, verticalizando essa avenida a ser construída nesse local, né, dentro da proposta que foi solicitada de modificação de todo esse trecho da Avenida Santos Dumont, de ZR24 para a zona mista 18. Né? Aqui tem algumas outras imagens, e aqui seria a colocação do recuo frontal de 4 metros, que possibilitaria uma expansão, né, dos comércios, serviços para essa região, essa área próxima da calçada. Acreditamos que, com toda a infraestrutura nas proximidades desse imóvel e a possibilidade de ocupação com edificações com mais pavimentos, essa área deixará de ser um vazio urbano, uma área tão valorizada. Pensamos que a criação de diferentes tipologias de ocupação para esse imóvel é interessante no urbanismo, o que cria a possibilidade de diferentes usos e pessoas, que poderá valorizar a ocupação desse imóvel numa área tão privilegiada. Portanto, a DPU aprova a correção dos zoneamentos nos futuros imóveis dessa gleba, de frente à Avenida Santos Dumont, que é aqui, ao longo também da Avenida Santos Dumont, e também sugerimos que esse zoneamento Zona Mista 2 seja levado também ao longo da Avenida Santos Dumont, até o encontro com a Avenida Centenário no bairro Pinheirinho. Então seria levar até aqui. Quanto ao restante do imóvel, acreditamos que o zoneamento poderia ser corrigido também na futura avenida deste loteamento como uma zona mista 18, como acontece na Próspera. E aqui a zona mista 18 não fica somente restrita às áreas próximas ao Parque das Nações, mas também próximo ao Hospital da Unimed e na região do Criciúma Shopping. E nas demais áreas, como condomínio residencial, o zoneamento deverá ser ZR24, que seria manutenção do zoneamento previamente existente, já determinado para aquele local. Colocando na reunião da Câmara Temática 2, dia 21 de 10 de 2021, após a apresentação da solicitação do requerente, a Câmara Temática 2 deferiu a correção do zoneamento de uso do solo para o trecho duplicado da Avenida Santos Dumont, de zona mista 24 para a zona mista 18, e para os imóveis situados na futura avenida do futuro loteamento, né, do futuro empreendimento, ZR24 para zona mista 18. O restante da gleba cadastro número 37475 permanece em ZR24. Nesta votação houve somente uma abstenção do responsável pelo projeto. Colocando em votação, você concorda com o parecer da Câmara Temática 2 acima descrito? Sim, não ou abstenção.